Número 9. Sobre a distribuição dos meios. Reflexão. Conhecer o terreno é vital, deve saber onde avançar, onde recuar e como se proteger do inimigo. As manobras militares são o resultado dos planos e estratégias, na maneira mais vantajosa para ganhar. Determinam a mobilidade e eficiência das tropas. Se vais colocar teu exército em posição de observar ao inimigo, atravessa rápido as montanhas, e vigia-os de um vale. Considera o efeito da luz, e mantenha-se na posição mais elevada do vale. Quando combateres numa montanha, ataca de cima para baixo, e não o contrário. Combata estando costa abaixo, e nunca costa acima. Evita que um curso de água divida tuas forças, afasta-te das condições desfavoráveis o quanto antes. Não enfrentes os teus inimigos dentro da água, é conveniente deixar que passem a metade de suas tropas, e nesse momento dividi-las e atacá-las. Não te acampe rio abaixo. Não caminhes contra a corrente, nem contra o vento. Se acampas na beira de um rio, teus exércitos podem ser surpreendidos de noite, empurrados para se afogar-se ou podem colocar-lhes veneno na corrente de água. Tuas barcas não devem ser amarradas corrente abaixo, para impedir que o inimigo aproveite a corrente lançando os barcos deles contra ti. Se atravessa pântanos, faça-o rapidamente. Se te encontras frente a um exército em meio de um pântano, permanece próximo de suas plantas aquáticas ou respaldado pelas árvores. Em uma planície, toma posições que sejam fáceis de manobrar, mantendo as elevações do terreno atrás e à tua direita, estando as partes mais baixas diante e as mais altas atrás. Geralmente, um exército prefere um terreno elevado, e evita um terreno baixo, aprecia a luz e detesta a escuridão. Os terrenos elevados são estimulantes, e portanto, se acha a gosto neles, ademais são convenientes, para adquirir a força do ímpeto. Os terrenos baixos são úmidos, o qual provoca enfermidades e dificulta o combate. Cuida da saúde física de teus soldados, com os melhores recursos disponíveis. Pois quando não existe enfermidade em um exército, se diz que este é invencível. Onde haja montículos e terraplanos, situa-te em seu lado ensolarado, mantendo sempre à tua direita e atrás. Colocar-se na melhor parte do terreno é vantajoso para uma força militar. A vantagem em uma operação militar consiste em aproveitar-se de todos os fatores benéficos do terreno. Quando chove rio acima a corrente traz consigo a espuma, se queres cruzá-lo, espera acalmar. Sempre que um terreno apresentar barrancos, lugares fechados, armadilhas, riscos, grutas e prisões naturais, deves abandoná-lo rapidamente ou não aproximares dele. No que me concerne, sempre mantenho distância destes acidentes de terreno, de maneira que os adversários estejam mais perto deles, fico de frente a estes acidentes, de maneira que fiquem nas costas do inimigo. Então estás em situação vantajosa, e ele em condições desfavoráveis. Quando um exército está se deslocando, atravessa territórios montanhosos com muitas correntes de água e poços, pântanos cobertos de juncos, bosques virgens cheios de árvores e vegetação. Por isso, é imprescindível esquadrinhá-los totalmente e com cuidado, já que estes lugares ajudam nas emboscadas e os espiões. Desça do cavalo, e esquadrinhe o terreno, pois podem existir tropas escondidas para tentar uma emboscada. Também pode ser que haja espiões à espreita, observando-te e escutando tuas instruções e movimentos. Quando o inimigo está perto, permanece calmo, mostra que se achas em posição forte. Quando está longe, tenta provocar hostilidades, queres que avances. Se sua posição é acessível, queres dizer que lhe é favorável. Se um adversário não conserva a posição que lhe é favorável pelas condições do terreno, e se situa em outro lugar conveniente, acautela-te, pois deve ser porque existe alguma vantagem tática, para ele agir desta maneira. Se as árvores se movem, é que o inimigo está se aproximando. Se há obstáculos entre os brejos, é que tomaste um mau caminho. A ideia de pôr muitos obstáculos entre os matos, é fazer-te pensar que existem tropas emboscadas escondidas no meio dela. Se os pássaros alçam o voo, há tropas emboscadas no lugar. Se os animais estão assustados, existem tropas atacantes. Caso se elevem colunas de pó altas e espessas, há carros que se estão aproximando. Se são baixas e largas, aproximam-se soldados a pé. Nuvens de fumaça esparsas significam que se está cortando lenha.
Pequenas nuvens de pó, que vão e vêm, indicam que está levantando acampamento. Se os emissários do inimigo pronunciam palavras humildes enquanto incrementa preparativos de guerra, isto quer dizer que vai avançar. Quando se pronunciam palavras pomposas e se avança ostensivamente, é sinal de que o inimigo se vai retirar. Se seus emissários vêm com palavras humildes, envia espiões para observar o inimigo, e comprovarás que está aumentando seus preparativos de guerra. Quando os carros, ligeiros, saem em primeiro lugar e se situam nos flancos, é que estão estabelecendo uma frente de batalha. Se os emissários chegam pedindo a paz sem firmar um tratado, significa que estão tramando alguma traição. Se o inimigo dispõe rapidamente seus carros em filas de combate, é que está esperando reforços. Não se precipitarão para um confronto, se não soubesse que lhe será enviada ajuda, ou deve haver uma força que se ache à distância, e que é esperada em um determinado momento, para unir as tropas e atacar-te. Convém antecipar, e preparar-se imediatamente para esta eventualidade. Se a metade de suas tropas avança, e a outra metade retrocede, é que o inimigo pensa atrair-te a uma armadilha. O inimigo está fingindo confusão e desordem para incitar-te a que avances. Se os soldados inimigos se apoiam uns nos outros, é que estão famintos. Se os aguadores bebem em primeiro lugar, é que as tropas estão sedentas. Se o inimigo vê uma vantagem, porém não a aproveita, é que está cansado. Se os pássaros se reúnem no campo inimigo, é que o lugar está vazio. Se há pássaros sobrevoando uma cidade, o exército fugiu. Se são produzidas chamadas noturnas, é que os soldados inimigos estão atemorizados. Têm medo e estão inquietos, e por isso chamam uns aos outros. Se o exército não tem disciplina, isto quer dizer que o general não é levado a sério. Se os estandartes se movem, é que está sumido na confusão. Há sinais, que são usados para unificar o grupo. Assim, caso se desloquem de lá para cá, sem ordem, significa que suas fileiras estão confusas. Se seus emissários mostram irritação, significa que estão cansados. Se matam seus cavalos para obter carne, é que os soldados carecem de alimentos. Quando não têm marmitas, e não voltam a seu acampamento, são inimigos completamente desesperados. Se produzem murmurações, falta disciplina, se os soldados falam muito entre si, quer dizer que foi perdida a lealdade da tropa. As murmurações descrevem a expressão dos verdadeiros sentimentos, a falta de disciplina indicam problemas com os superiores. Quando o mando perdeu a lealdade das tropas, os soldados falam com franqueza sobre os problemas com seus superiores. Se outorgam numerosas recompensas, é que o inimigo se acha em um beco sem saída. Quando se ordenam demasiados castigos, é que o inimigo está desesperado. Quando a força de seu ímpeto está esgotada, outorgam constantes recompensas, para ter contentes os soldados, e evitar que se rebelem em massa. Quando os soldados estão tão esgotados, que não podem cumprir as ordens, são castigados uma e outra vez para restabelecer a autoridade. Ser violento no princípio, terminará depois temendo os próprios soldados, isso é o cúmulo da inépcia. Os emissários, que auxiliam com atitude conciliatória, indicam que o inimigo quer uma trégua. Se as tropas inimigas te enfrentam com ardor, porém se demoram no momento de entrar em combate, e não abandonam totalmente o terreno, deves observá-los, cuidadosamente. Estão preparando um ataque surpresa. Em assuntos militares, não é necessariamente mais benéfico ser superior em forças, só evita atuar com violência desnecessária, isso é suficiente para consolidar teu poder. Fazer estimativas sobre o inimigo, e conseguir reunir tropas, isso não é tudo. O inimigo que atua isoladamente, que carece de estratégia e que toma a dianteira a seus adversários, inevitavelmente acabará sendo derrotado. Se teu plano não contém uma estratégia de retirada, ou posterior ao ataque, senão que confias exclusivamente na força de teus soldados, e tomas a dianteira a teus adversários sem valorar sua condição, com toda certeza cairás prisioneiro. Se castigas os soldados, antes de ter conseguido que sejam leais ao teu mando, não obedecerão, e se não obedecem, serão difíceis de empregar. Também não poderão ser empregados, se não levar a cabo nenhum castigo, inclusive depois de haver obtido sua lealdade. Quando existe um sentimento profundo de apreço e confiança, e os corações dos soldados estão vinculados ao mando, se relaxares a disciplina, os soldados se tornarão arrogantes e será impossível usá-los.
Portanto, administra-os mediante a arte civilizada, e unifica-os mediante as artes marciais, isto significa uma vitória contínua. Arte civilizada significa humanidade, e artes marciais significa regulamentos. Ordenar com humanidade e benevolência, unificar de maneira estrita e firme. Quando a benevolência e a firmeza são evidentes, é possível estar seguro da vitória. Quando as ordens se dão de maneira clara, sensata e coerente, as tropas as aceitam. Quando as ordens são confusas, contraditórias e mudam a toda hora, as tropas não as aceitam. Quando as ordens são razoáveis, justas, sensatas, claras e coerentes, existe uma satisfação recíproca entre o líder e o grupo.